Oi, gente, tudo bem? Eu sou a professora Larissa Varnavin e estou aqui para falar um pouquinho para vocês sobre alguns conceitos da climatologia. Vamos acompanhar a tela comigo para entender um pouquinho mais sobre os conceitos de variabilidade, tendência, anomalia e mudança climática. Bom, pessoal, então o primeiro conceito, né, que a gente vai trabalhar é o conceito relativo às flutuações climáticas. Então, primeiro a gente precisa entender como que são estabelecidos os climas, né? Então, o clima ele pode variar muito diariamente, semanalmente e até anualmente. Um dia pode estar ensolarado, no outro dia pode gear, pode nevar, pode ter chuvas intensas. Essas variações diárias de condições meteorológicas, elas são conhecidas como tempo atmosférico. Então, o tempo atmosférico diz respeito às condições atuais, às condições de uma escala de tempo aí menor, né, do que as escala de tempo para entender o clima, né. Então o clima, ele não muda diariamente, ele se baseia numa escala de tempo e médias mais longas, que são conhecidas como normais climatológicas. Para calcular uma normal climatológica, nós utilizamos dados de cerca de 3 décadas para estabelecer os padrões dos climas de diferentes regiões, diferentes países, municípios, estados, enfim. No entanto, né, assim como o tempo atmosférico, o clima também é variável. Então, o conceito de flutuação climática, ele se refere às variações temporais, e não sistemática nas condições climáticas ao longo do tempo. Essas flutuações, elas podem ocorrer em diferentes escalas, desde mudanças sazonais, né, que são mudanças em relação às estações, e até eventos climáticos extremos. A natureza, né, desses fenômenos, né, das flutuações climáticas, ela pode ter uma natureza, inerente ao sistema climático da Terra, então são as variações naturais, em escala de tempo que pode ser diária, sazonal, ou até mesmo escala aí em décadas, né. As causas dessas flutuações são múltiplas, então elas várias causas podem contribuir, incluindo processos atmosféricos oceânicos e interações complexas entre componentes do sistema terrestre. Alguns exemplos de flutuações climáticas, né, são as variações sazonais, por exemplo, mudanças regulares associadas às estações do ano, como as variações de temperatura e precipitação. Um exemplo é esse que a gente pode ver no gráfico ao lado na tela, né, que nós temos aqui então a normal da temperatura máxima para São Paulo, né, e aqui a normal da temperatura mínima. Aqui nós temos a média da temperatura máxima do mês de novembro, né, que está bem acima da normal. Então a normal, veja que está próxima, aos 27 graus Celsius, né, e a média do mês de novembro de 2023, né, ela está bem acima. E a gente tem alguns picos também, que a gente pode entender como anomalias aí dentro da normal, né, que seria aqui então a normal mínima, né, a mínima, a temperatura média mínima também está acima da normal para o mês de novembro, né. Então aqui é um exemplo, dessas flutuações, né. As flutuações elas também possuem uma importância, relativa, né, para compreender, o sistema climático, né. A gente não pode confundir, né, essas flutuações também com tendências climáticas, que é outro conceito que a gente vai falar, e elas apresentam oscilações normais, né, que ocorrem, eh eh, né, durante ao longo do tempo, né, que podem ser observadas ao longo do tempo. E também existem diversos estudos, né, como o IPCC, por exemplo, né, cientistas, do clima, né, que monitoram e estudam as flutuações climáticas para compreender melhor as variabilidades naturais do clima e distinguir essas variabilidades naturais das variabilidades antrópicas. Então, pensando aí um pouquinho no conceito de variabilidade, né, então veja, flutuação é diferente de variabilidade, né. A variabilidade climática, ela representa as flutuações naturais nas condições meteorológicas ao longo do tempo, e ela se manifesta em diferentes escalas temporais, desde variações diárias e sazonais até fenômenos, interanuais e de longo prazo. Por exemplo, o El Niño e a Laninha, e os índices atmosféricos, a oscilação, do Atlântico Norte, né, são alguns, eh, componentes importantes dessa variabilidade. E as flutuações, elas vão influenciar nos ecossistemas, na agricultura, na sociedade, e muitas vezes elas exigem aí uma adaptação para promover a resiliência das populações.
E a distinção entre a variabilidade climática e as tendências climáticas de longo prazo está associada às mudanças climáticas antropogênicas, né. Então a gente precisa entender as mudanças climáticas para compreender aí o que vem a ser as tendências, né, e como que elas funcionam. Ainda os estudos de variabilidade temática, né, eles vão considerar, os estudos, as observações, as análises estatísticas e também modelagem climática para compreender os padrões de variabilidade. Já referente aí ao conceito de mudança climática, né, a gente pode entender que ela é um fenômeno, complexo, né, e duradouro, e ela se refere às alterações significativas nas condições climáticas médias ao longo das décadas, séculos e milênios, né. Em particular, quando a gente vai discutir a mudança climática na contemporaneidade, geralmente a gente se refere a elas como as mudanças observadas nas últimas décadas, o que inclui, né, o aumento das temperaturas médias globais. Então a gente pode ver as alterações também, nos padrões de precipitação, eh, e outros eventos climáticos extremos. A literatura científica tem trazido que, notadamente, os relatórios do IPCC, né, os últimos relatórios do IPCC, que é o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, ele destaca que grande parte dessas mudanças é atribuída a atividades humanas e, especialmente, ao aumento da emissão de gases de efeito estufa, que são provenientes da queima de combustíveis fósseis e de outros processos industriais. Então, nesse gráfico aqui, pessoal, a gente consegue ver a variação da superfície da Terra, né, da temperatura da superfície terrestre, desde 1880 até 2020, né. Então aqui, a partir da década de 40, a gente começa a ter uma transição para temperaturas mais elevadas, né, que já chegam próximo aí, a 1 grau a mais, né, do que o limite aqui basal, né, então, o limite de base, das temperaturas da superfície terrestre. Então, quando a gente fala em mudanças climáticas, a gente está falando dessas mudanças, e que a gente pode, correlacionar aí com as diferentes atividades, eh, antrópicas, né, as atividades humanas. Então, próximo slide, a gente tem o conceito de tendência climática. Ele se refere às mudanças sistemáticas e persistentes nas condições meteorológicas ao longo de períodos de tempo mais longos. Geralmente, ele abrange décadas e séculos. Essas mudanças elas podem se manifestar de diversos parâmetros climáticos, como a temperatura média, a precipitação, padrão de efeitos extremos, e análise de tendência climática é essencial para a gente identificar os padrões de longo prazo e avaliar a influência dos fatores naturais e antropogênicos nas condições climáticas. E por último, pessoal, e não menos importante, a anomalia climática, né, que ela tem causas naturais, né, eh, e se refere a desvios significativos e não usuais de condições meteorológicas em relação a uma média histórica, específica para uma região por período de tempo. Então, as anomalias climáticas, elas podem se manifestar em termos de temperatura, precipitação, velocidade de direção dos ventos e outros parâmetros climatológicos. E a análise dessas anomalias, né, ela é crucial para a gente identificar os eventos climáticos extremos, como as ondas de calor, as secas, as inundações, entender as variações temporais não esperadas do clima, por exemplo, as alterações que a gente tem observado neste ano do El Niño e Laninha. Então, El Niño e Laninha, por exemplo, são fenômenos aí conhecidos como anomalias climáticas. E a literatura científica ela utiliza dados observacionais, né, e modelos climáticos para quantificar e explicar essas anomalias, fornecendo, importantes, dados aí, né, que são cruciais para a gente entender as causas subjacentes dessas anomalias, que podem ser apenas vindas de fenômenos naturais ou também podem ter alguma influência antrópica. Aqui no nosso gráfico, né, a gente tem então, um gráfico que varia aí da década de 80 até 2014, 1980 a 2014, né, mostrando aí, os anos, né, de ocorrência de super El Niños, né, então de El Niños, mais severos, né, extremos.
Então e por último, pessoal, para a gente resumir aí todos esses conceitos, né, a gente pode entender que a variabilidade climática, ela é uma flutuação natural, então normal do clima ao longo do tempo, ela vai incluir os padrões sazonais, né, das estações, as variações interanuais, os eventos climáticos extremos, que fazem parte da variabilidade normal, né. Então aqui nesse gráfico a gente tem em vermelho a normal climatológica, né, os pontos de anomalia climática mostrando extremos, né, climáticos então, as linhas de tendência, então que mostram um crescimento ou um decrescimento, nesse caso aqui é de chuva, né, essa imagem aqui é um gráfico, de precipitação, então a gente tem um decréscimo aqui, outro acréscimo, né. E a variabilidade climática, que ela tem a ver com o quanto, né, então, esses eventos, né, de precipitação, no caso, eles estão, aquém da normal climatológica, quanto eles variam em relação à normal. Então, já a tendência climática aqui, né, ela vai dizer então as mudanças sistemáticas e consistentes nas condições climáticas ao longo de um período, né, e a gente tem também aí as anomalias climáticas, né, que dizem respeito aos desvios em relação à média climática esperada para um determinado período de tempo e local, né. Essa anomalia ela pode ser positiva, temperaturas acima da média, ou negativa, com temperaturas abaixo da média, né. Então aqui no caso é uma anomalia negativa e ali a gente tem uma anomalia, positiva, tá. Então é isso que eu tenho para falar hoje para vocês, eu espero que vocês tenham gostado aí, do nosso conteúdo e acompanhem sempre o nosso canal para receber, mais informações e estar sempre aí em contato com a gente. Um beijo, um abraço, até mais.